Olá, queridos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional do dia de hoje, dia 27/8/2026. Nós estamos em João hoje, capítulo 1, e vamos dar sequência ao verso de número 10 em diante, ok? Estamos olhando o processo do que é a bondade de Deus em dividir o seu poder conosco, né? Dividir todo o poder de Deus para com o ser humano. Se a gente realmente parar algum tempo suficiente para compreender, aderir a essa verdade para a nossa mentalidade, para os fragmentos da lembrança das nossas memórias, para dentro do nosso espírito, a nossa intuição, para dentro realmente do nosso ser, né, e os nossos movimentos diários, toda atitude do cristão, ela seria, de certa forma, bem mais, além de refinada, ela seria uma reação, como diz a palavra, de pensamentos altos, né? Aquilo que o ser humano começa a compreender que os pensamentos de Deus, como Isaías fala, o Senhor disse, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, porque a visão, a habilidade, a movimentação e a projeção de rumo mental de Deus, ela é extremamente não só exata naquilo que Ele quer ir, como a qualidade de Deus está muito acima do que a qualidade mental nossa como apenas ser humanos, quando a gente esquece ou não compreende ainda o entendimento de Deus. E nós, diante de Deus, da eternidade que Ele é e da mentalidade de eternidade que Ele tem, Ele agrega no seu pensamento, né? Nós temos uma certa quantidade de capacidade de ajuntar palavras, pensamentos, ensinamentos na nossa memória, no nosso cérebro. Deus tem um cérebro que Ele ajunta os entendimentos e o conhecimento dele de forma eterna. Então, é uma eternidade que é dentro da mente de Deus, do cérebro de Deus. Algo que a gente não chega nem 1%, né? Estamos aprendendo devagar, bem aos poucos, quando depois o Senhor vai nos dar uma estrutura, até mesmo de capacidade física para conhecer Ele, conhecer as coisas da eternidade e talvez obter um pouquinho mais de porcentagem naquilo que a nossa mente for capaz de acatar das habilidades de Deus. Porém, enquanto estamos aqui, é impressionante esse poder de Deus tão grandioso, a habilidade, né, tanto física, dos tamanhos das criações de Deus, o nosso universo, o planeta, tantas coisas enormes, estrondosas, temerosas, assombrosas, aterrorizantes que Deus criou dentro e fora do universo, dentro e fora do planeta. E esse Deus dividiu o poder dele conosco. Quando a gente começa realmente a compreender que Deus dividiu o poder dele conosco e que ele considera o que ele fez não como uma brincadeirinha, né? A gente às vezes tem uma criança ao nosso redor, um pai com um filho, começa a brincar de casinha. Então ele brinca de faz de conta disso, faz de conta daquilo. Aí o menino vai lá e ele faz de conta que ele é alguém e assim ele vai brincando. É tudo um faz de conta. Termina a brincadeira, cada um vai para o seu lado e segue a vida. Mas Deus não fez uma brincadeira de casinha quando Ele enviou Jesus para se entregar de corpo, alma e espírito na cruz, quando Ele ressuscitou Jesus dos mortos como um exemplo de que Ele é o poder de toda a matéria. Ele ressuscita qualquer coisa que Ele quiser tocar para ressuscitar, no propósito dele.
E que através de Jesus, ele não só representou e limpou nosso acesso diante dele nos céus para a morada com a eternidade, mas ele dividiu conosco o poder. E às vezes falta a gente levar a sério o que Deus leva a sério. Porque poder de Deus não é, né, uma expressão simples, mas que é para a gente entender bem a diferença entre a nossa mentalidade humana, que às vezes leva tudo assim no banho-maria, de brincadeira ou né, num mediatismo, numa forma mediana as coisas, do que realmente como elas são, porque elas foram realmente consideradas por Deus que são como são, da forma que Deus determinou e Ele estabeleceu. Então, às vezes, a gente leva como se fosse uma brincadeirinha, não tão profunda, não tão verdadeira, não tão realista, não tão exata, de que realmente Deus possa ter dado todo o poder dele mesmo para acesso do ser humano. E de verdade, o próprio Jesus disse: vocês vão fazer maiores obras do que aquelas que eu faço. Porque Jesus teve 3 anos na terra com seu exercício de ministério. Nós, conforme o plano de Deus, se o plano de Deus for mais do que 3 anos, acabamos fazendo um pouco mais, porque não estamos utilizando o poder próprio, estamos utilizando o mesmo poder que Jesus tinha, o poder que vem de Deus. Isso não é para Jesus, né, vergonhoso, os filhos dele fazerem mais, aqueles que vieram a ele. E para Deus também não tem problema o ser humano utilizar o poder dele, por quê? Foi para isso que Deus deixou o poder. Deus deixou o poder para ser utilizado. Mas muitas vezes nós não utilizamos o poder de Deus e a nossa mente não tem considerado o poder de Deus tanto quanto Ele é, Ele está e Ele faz diante de nós, em nossa vida, ao nosso lado. Tem sido um desafio cada dia o ser humano compreender, aqueles que recebem a Deus, compreender a intensidade dessa verdade. Deus dividiu o poder dele conosco, ok? Então vamos dar sequência hoje ao verso 10 que diz assim: estava no mundo Jesus, a luz, o poder de Deus, o verbo que se fez carne, a ação de Deus, o movimento do mover profético, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu, ok? Hoje nós vamos falar sobre o fator de Deus ter dividido o poder dele conosco, Deus ter dividido a autoridade dele conosco, mas nós como representantes, como seres humanos, né, como humanos, mentalidade humana, não estamos prontos para a utilização do seu poder. Não estamos preparados para algo que já está pronto há 2000 anos atrás, diante de nós, antes mesmo da gente nascer, estava pronto. Jesus diz: todo o poder que foi me dado nos céus e na terra eu vos dou, para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus disse, e não só disse para ficar bonito na estética eclesiástica, religiosa, espiritualista, né? Não. Não foi só para ficar uma coisa elegante, espirituosa. Não, não. Jesus disse para ser declarado uma realidade que o Pai já havia definido. Estou enviando Jesus para restaurar o ser humano, para perdoar o ser humano, para limpar o ser humano e para dar poder para o ser humano, principalmente contra as hostes espirituais da maldade. Estou enviando o meu poder. Estou entregando o meu poder, estou doando o meu poder, estou deixando com eles o meu poder.
é plano de Deus, era plano de Deus, está sendo plano de Deus, sempre será plano de Deus. Poder dele, personalidade dele, pessoa dele, essência dele conosco, em nós, por nós, para nós, está aqui junto de nós. Porque poder é presença dele. E ambos são proteções que são provenientes para a nossa vida, não partindo de fora para dentro, mas de dentro para fora. A verdadeira segurança é aquilo que começa dentro. Poder da presença de Deus para repreender qualquer mal, qualquer destruição. Mas nem sempre o ser humano ele está preparado para utilizar o poder. Nem sempre o ser humano ele está aberto para utilizar o poder. Nós vimos isso na última live gravada, você pode ver no canal sobre João, que nós detalhamos mais a respeito. Nem sempre há uma direção realmente exatamente igual quando o ser humano comum começa a avaliar, né? Um aluno, um professor, um aluno, fala, será que eu posso dar poder para ele? Porque se eu colocar o poder na mão dele, o que ele vai fazer? Deus também tem olhado e tem visto. Será que ele pode colocar o poder na mão do ser humano? Ou melhor, ele já colocou, mas como o ser humano não está no foco certo, não enxerga, e aí não tem a liberação da unção de Deus realmente em abrangência que poderia acontecer se o ser humano realmente ele estivesse preparado para a utilização dos poderes de Deus, que, repetindo, já há 2000 anos atrás, já estava pronto para efetivar na vida do ser humano. E a falta do exercício desse poder, ela acontece, a falta da preparação, por duas questões. Primeira, quando o indivíduo, o homem, ele quer receber o que Deus tem para ele, poderes que Deus tem para ele, conhecimento da palavra, entendimento da palavra, mas para ele pegar de todo esse acesso de poder, de autoridade, de conhecimento e manusear para o interesse dele próprio. Então Deus começa a observar. Será que o meu filho, a minha filha vai aprender de mim, vai receber poder, vai entender da palavra, vai buscar direção, vai ser escolhido, vai receber talvez uma oportunidade, né, para quem gosta de oportunidade eclesiástica, vai, sei lá, ter uma cadeira, um status em algum lugar, vai poder fazer alguma coisa. Será que ele vai direcionar toda a intenção da palavra, todo o poder da palavra, todo o ensinamento da palavra, toda a direção da palavra para mim? Deus pensa, para Deus ou para ele mesmo, para um interesse dele mesmo, para um vínculo de interesse das próprias realizações dele, naquilo que ele está movimentando materialmente falando, ou para, aqui entra outra questão, interesses partidários terceirizados de humanos. E essa é a primeira análise, quando o indivíduo ele toma de tudo que ele recebe de Deus, conhecimento de Deus, ensinamento de Deus, Deus dividindo o poder, Deus investe tempo para o indivíduo ser despertado para conhecer tudo que Deus quer mostrar. E Deus vem preparando aquele instrumento, aquela pessoa como instrumento. De repente, aquela pessoa ela quer fazer do jeito dela para se utilizar de vantagens naquilo que ela faz e levar o entendimento da palavra em foco para ela mesma ou para alguma questão de natureza humana. O que é isso? Para alguém humano. Toda vez, e o próprio Jesus disse isso, se até um anjo de luz aparecer para você brilhante, iluminado, chegar e falar algo que não está na palavra, você não aceite. Porque a palavra é o nosso espelho, a palavra é o nosso filtro, a palavra é o pente
A palavra é a nossa leitura de análise. Se passar e confirmar com ela, está aceito. Se não confirmar com a palavra, não pode. E uma das coisas que existem na palavra é que nada tira a importância de Deus e o livre acesso a Deus. Nada fica no meio. Quando João, na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele começou a receber a visão, Deus começou a dar revelação para ele dos céus, ele estava nos céus, ele foi arrebatado e ele começou a ver, e ele sabia que aquilo era extraordinário, era a própria presença da habitação de Deus, ele se ajoelhou diante do ser que estava diante dele e começou a adorar. Porque ele pensou, meu Deus, eu estou aqui já no céu, já cheguei. E aí ele começou a adorar. A Bíblia fala que até o anjo do Senhor disse, não te curves a mim, eu não sou nada. Pode se levantar. Se aos anjos de Deus eles são analisados, se eles respeitam a direção da adoração, da devoção, da dependência do indivíduo, se está indo para Deus ou se é para eles, se até os anjos, que Hebreus vai dizer que eles têm estrutura feita maior do que a estrutura de um humano, quanto mais se todo o ensinamento que nós recebemos de Deus, nós aprendemos de Deus, nós estudamos, nós fomos nos livros, nós fomos lá atrás, o que os outros deixaram de ensinamento, a gente vai buscando, vai se aperfeiçoando, todo o poder que Deus vai dividindo conosco, com as experiências diárias, a gente pegar tudo isso e voltar para uma estrutura de base humana e devotar para uma estrutura de base humana toda a eficácia do desenvolvimento nosso, do nosso próximo, motivando o nosso próximo a ir até uma estrutura humana e não a ir até a estrutura de Deus. Isso é utilizar do poder para interesse próprio, independente qual seja, né, a estrutura humana referente. Nós temos hoje no planeta vários tipos de indicações humanas, nomes humanos, referências humanas com os quais as pessoas, às vezes, né, no entendimento também natural humano, acreditam que aqueles referenciais humanos obtiveram poderes de si próprios. E o ser humano comum, sem direção de Deus, sem estar no foco de Deus, não tem poder. E nenhum ser humano que realmente esteve no centro do foco de Deus se deixou tomar o lugar de Deus, porque até os anjos verídicos do Senhor não deixam que alguém se ajoelhe e se dobre diante deles. Então, o próprio Jesus, nós vimos no último versículo que a gente estudou, o próprio Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não foi lá em Pilatos mostrar, olha aqui minhas mãos, sou eu ressuscitado, vim te dar, tomar café, bom dia, deixa eu vir aqui dar uma conversadinha com você, porque eu ressuscitei, terceiro dia, tá bom? Não, porque Jesus não veio chamar a atenção da humanidade para si, num estado de que a humanidade voltasse para ele, externamente falando, para uma ascensão no tempo de histórico daquela época, naquela medida temporária de vida daquelas pessoas. Não. Jesus, a Bíblia diz que ele se entregou pela humanidade num trabalho de sacrifício de cordeiro, um trabalho de mover profético, sacerdotal, porque ele é o sacerdote eterno dentro e fora do planeta. Ele se entregou para a humanidade e voltou ao Pai. Ressuscitou e voltou ao Pai. Por quê? Porque ele redirecionou a humanidade de volta ao Pai. Por isso que ele mesmo diz, as minhas palavras é aquilo que o Pai fala. Se o Pai não me diz, eu também não falo. Tudo que eu falo provém do Pai. Por que Jesus deixou claro? Ele sendo o fruto inteiro de Deus,
filho, fruto, resultado inteiro, o máximo da expressão de Deus. Ele sendo aquele que por meio dele todas as coisas se fez, ele sendo a ação profética, o mover profético, o verbo. Mesmo assim, ele disse: tudo que eu sou é para levar tudo ao Pai. Ele não deixa nada com ele. Passa por ele e diz: não é comigo não, Pai, não para em mim não, vai pro Pai. É lá com o Pai que você resolve todas as coisas depois que você passa por mim. Eu te limpo, eu te lavo, eu te deixo pronto, eu te visto certinho, mas não é comigo não. Então, a utilização de poder é algo sério diante de Deus, porque muitas vezes, como a gente já viu, até Satanás, quando começou a se sentir bem, aí então ele resolveu: eu tô tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que eu acho que eu consigo ser melhor que Deus, né? Ele começou a pensar, estava muito bem mesmo. Subiu para a cabeça o estado saudável dele. A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus quer ver a gente pronto para receber poder. Deus quer ver a gente pronto para ter os talentos, os dons, os chamados, os planos dele, as metas dele, para a gente cumprir. Deus quer. Mas se for para a gente tá fazendo um trabalho e voltando para olhar a nosso rumo interior do nosso subconsciente, da nossa mente, para um ser humano, para fazer algo para destruir pessoas, para machucar pessoas, ou para se achar melhor que alguém, ou para levar o ser humano para ficar olhando outro ser humano, né? Tem gente que, em vez de fazer a obra de Deus, se ajunta para falar de alguém. Se ajunta para falar do erro do irmãozinho, se ajunta para falar de pecado, se ajunta para contar os defeitos, para lembrar os defeitos. Não é obra de Deus. Ah, mas estão contando para orar. Não estão contando para orar. E a obra de Deus não é a gente utilizar dos poderes, dos acessos, das oportunidades e talentos que Deus nos dá, para a gente voltar a visão humana ao próprio humano, à própria estrutura humana. Não. Deus nos ensinou a olhar os olhos para o alto, para cima, para Deus, para Ele. Enquanto a mente humana, ela se volta espiritualmente no subconsciente, com toda a fé, os dons e talentos, mas o foco dela é se lembrar da própria estrutura humana de outrem, no exercício dos seus talentos, da sua fé, ele está num bloqueio de desenvolvimento dos sentidos dele, porque ele continua barrado no limite humano. Em outras palavras, quando você está orando a Deus, pensando em Deus, você está crendo e pensando nos poderes livres que Deus tem por ser um Deus completamente autossuficiente, autopoderoso, majestoso, soberano. A sua mente, ela não tem limitações, porque esse Deus é o Criador. Você está falando com o Deus que criou todo o universo dentro e fora dele. Então, a sua alma, seu espírito está livre para a fé não ter limites no que crê, porque a estrutura do ser com o qual você está indo orar e pedir e conversar é um ser livre, excelso, todo-poderoso e o máximo poderoso. Não tem outro além dele. Ele é o máximo, ele é o último poderoso. É Deus. Quando o seu ser e o seu espírito está em comunhão no seu subconsciente com o último poderoso da existência, sua fé está livre para crer em todas as coisas naquele que te comunica, que está ligado com você, que está conectado com você, que tem conexão com você, que te fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é vínculo comigo. Deus, o último poderoso da existência, o mais alto. Agora, se você está indo buscar a ajuda de alguém que é de estrutura humana, por mais que você não pense, por mais que as coisas não são faladas na sua mente, o seu subconsciente recebe e sabe no seu espírito
que aquele ser é um ser de estrutura humana. Ele é limitado quanto você que nasceu e comeu arroz, feijãozinho na terra, enquanto esteve vivo aqui na terra. Então, o seu subconsciente entende que aquele ser, ele tem uma estrutura de realmente não conseguir ser o último poderoso da existência. E aí a sua fé é bloqueada. Novo Testamento vai dizer para nós que a nossa ligação com Deus diz assim: o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que Paulo estava dizendo no Novo Testamento quando ele comprova que a forma de nós termos certeza que somos filhos de Deus é pelo testemunho do Espírito de Deus com o nosso espírito? A palavra mostra aqui que existe uma conversa da intuição do nosso espírito, nosso subconsciente, com a verdade da essência da intuição do Espírito de Deus. Quando você ora, você está ligando o seu espírito. E se você ora a Deus, você está ligando o seu espírito com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica que Ele é o último poderoso de toda a existência, Ele pode tudo. Então o seu espírito ele se conecta e se coliga com Deus e sabe que você está orando a alguém que pode todas as coisas. Quando você se leva a buscar ajuda, né, de alguém humano, o seu subconsciente também conversa, mesmo que a sua mente não está falando, nem a sua fala, nem a sua intenção de pensamento está lembrando disso. O seu subconsciente está lá falando e ele conversa e ele sabe que você está indo pedir ajuda, mas há um ser que ele vai só até um limite, ele está limitado, porque ele não é o último ser todo-poderoso da existência. Uma vez que o nosso subconsciente conversa com aquele que está indo pedir ajuda e sente quando aquele indivíduo ele é todo-poderoso, ele é o último poderoso, Deus soberano, ou ele é uma criatura feita, e por ele ser uma criatura feita, ele tem limitações, ele está barrado em limitações. Uma vez que os nossos sentidos estão sendo exercitados, indo em direção a uma estrutura de ser humano, que também é barrado, nós na oração ficamos também barrados. Por isso que no termo da idolatria, voltando um pouquinho na idolatria aqui, rapidinho, Davi disse, o salmista disse, aqueles que adoram a idolatria e a ídolos também se tornam cegos de sentidos, mudos de sentidos. Por quê? Tanto está no seu subconsciente indo em direção a um ser que está com sentidos inativos, quanto uma vez que o seu interior e subconsciente está se comunicando com algo morto, porque está inativo, perdeu a atividade, está paralisado, aí os seus sentidos e o seu subconsciente também fica paralisado no desenvolvimento espiritual que Deus teria para você, uma vez que a oração do indivíduo ela vai para o Deus vivo, dos sentidos vivos de realidade presente. Então, se o ser humano se comunica com a lata, se o ser humano se comunica com a madeira, se o ser humano se comunica com qualquer coisa que os sentidos diante dele estão inativos, ele também começa a refletir aquela inatividade que ele está se direcionando e começa a cegueira, né? Ele começa a tornar-se cego e inativo dos seus sentidos também. Por isso que o salmista disse, torna-se como a eles todos aqueles com os quais o adoram, porque é comunicação com matéria morta, ok? E matéria inativa. Diferente do que quando um ser ele vai a Deus, ele está buscando e ele está com seu espírito testificando com o Espírito de Deus que ele é filho de Deus, que ele está em comunhão com Deus. E aí ele realmente mostra para Deus que ele concorda com a funcionalidade de existência
Deus nos fez para comunicar com Ele, Deus preparou tudo para voltar essa comunicação. O gosto de Deus é comunicação direta. Nós estamos indo a Deus em comunicação direta. É a primeira demonstração para Deus que nós estamos utilizando os poderes para a verdadeira consideração. Quando nós, em vez de queremos usar do que nós aprendemos de tudo que Deus nos ensina, para manusear a nosso auxílio, a busca do nosso auxílio, o desenvolvimento dos nossos dons para ficar direcionando a alguém, uma estrutura humana, uma pessoa, uma referência, a algum ser, algum problema, algum defeito de algum outro ser humano, né? A pessoa vai pregar, em vez de pregar a palavra, pega os defeitos dos outros, pega o defeito das igrejas, começa a achar os problemas e traz o problema tudo para o dia da pregação. Não. Você vai pregar o ensinamento da palavra e não o defeito de pessoas. Porque você não vai enfatizar na direção espiritual dos ouvintes espiritualmente e pôr no centro da mente deles defeitos humanos. Não, você vai pôr o que é poder da palavra de Deus. Então não é para falar dos defeitos, é para você falar da palavra. Mesma coisa, uma direção de intercessão, de oração, ela não pode, no nosso nível de rumo e direção espiritual, paralisar num indivíduo de estrutura humana. Ela tem que ir direto a Deus. Nosso pensamento tem que ir para o alto. Quando o indivíduo entende que todo o ensinamento de Deus, todo o poder que Deus deu, foi para que ele soubesse utilizar bem. Não usar os poderes, os dons de Deus, todas as autoridades de Deus, para direcionar a outro humano, nem para direcionar do jeito que ele quer para vantagem própria. Mas ele está direcionando os poderes de Deus de volta para Deus. Jesus fez o trabalho dele, terminou, ele não quis se apresentar lá para todo Israel, politicamente falando, eu estou aqui, ressuscitei, vamos começar. Não, ele foi direitinho para de volta ao Pai. Se esconder do lado de Deus, estar lá junto com Deus, o Pai, até o dia que o Pai vai voltar e chegar a pisar nessa terra. Ok? Porque até Jesus direcionou os poderes de forma a voltar o foco para Deus, para o Pai. Primeira coisa que Deus olha, então, na preparação dos seus filhos, de saber se eles podem receber mais poder de Deus, receber mais poder da palavra, receber mais dons e talentos, ou se Deus confiar mais poder, mais revelação, mais palavra, mais entendimento, vai ser para gerar uma série de imaginações extras, invenções mentais, interesses mentais, ou se realmente vai ser para direcionar para Deus todo o ensinamento, todo o poder, toda a autoridade. Às vezes a gente quer que Deus ouça a nossa oração, nos dê poder e autoridade, para a gente rapidinho resolver os nossos problemas, o que é do nosso interesse. E de verdade o que Deus quer é que a gente busque poder para resolver e fazer os interesses dele. E quais são os interesses dele? A edificação da palavra. E quando a gente edifica a palavra de Deus, Deus vai também nos ensinando como organizar as nossas coisas sem querer vantagem, mas cuidando da obra do Senhor como um bom mordomo diante de Deus. Então, Deus revisa aquilo que é a utilização nas nossas mãos do próprio poder dele. Se a gente primeiro sabe direcionar de forma certa, se a gente sabe utilizar, reconhecer, como nós falamos no início dessa gravação, né? Às vezes Deus já deixou tudo pronto, a gente está com todo o poder de Deus. Deus nos deu autoridade e a gente não se levanta para exercer a autoridade que Deus já nos deu. Já está há anos na nossa frente, passando por nós, todo o acesso.
as bênçãos, as coisas, Deus segurando, Deus sustentando, né? Como Ele sustenta até o planeta no universo, todo dia não cai. Tá lá, Deus sustentando tudo que Ele te deu. Mostra para você todo dia, ó, tá aqui, é seu, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas a gente não usa os poderes. A gente não usa toda a autoridade que Deus nos deu. E Ele observa isso também. Será que a gente reconhece que de verdade Deus não estava brincando? Ele dividiu poderes dele conosco? Será que a gente verdadeiramente na nossa mente considera que tal como Deus tem poder para resolver as questões, nós temos o poder? Então por que não já resolve tudo? Porque Deus não é um Deus que atropela. Não é porque Ele tem todo o poder, Ele vai atropelando tudo. E isso Ele faz conosco, Ele vai dividindo os poderes da vida dele, aspergindo, né, sob medida de espirro. Por quê? Conforme vai uma circunstância no dia de hoje, você ora, repreende, a autoridade de Deus você coloca em oração na autoridade de Deus e utiliza os poderes de Deus naquela questão de hoje. Amanhã acontece outra coisa, você vai lá e ora para aquela outra questão amanhã. No outro dia acontece outra, você vai e ora pelo outro, mas você usa os poderes de Deus com autoridade tal como Deus para resolver. Por quê? Você é um só com Deus, você está unido a Deus. A diferença é que a gente queria que Deus viesse ou que nos desse um poder que a gente resolvesse todos os problemas de uma vez só, de se possível em 10 minutos, todos eles. A gente queria, né, quase que uma mágica. E uma vez que os poderes de Deus, eles resolvem curando, porque existe o processo da participação humana e da formação humana no meio das circunstâncias, então tem que ser de fragmentos por fragmentos, né? Deus aspergindo o poder dele de medida pequena, cada dia de acordo com o acontecimento que te veio em cada circunstância diária. Veio uma circunstância hoje, você vai lá, ora, ativa o poder de Deus, clama pela ajuda de Deus, repreende, busca sabedoria, edifica a sabedoria de Deus naquilo. Amanhã outra coisa, de novo, cada fase por fase, você vai concordando com Deus, arrumando as coisas, recebendo de Deus e pondo solução e saída em cada área. Não é de uma vez. Não por Deus. Deus teria poder de resolver tudo na sua vida, na nossa vida, com o poder dele, de uma vez. Mas é por nós, porque o nosso processo é devagar. Nosso processo é diário. Nosso processo tem etapas. Por causa do nosso processo ter etapas, o poder de Deus é utilizado de acordo com que Deus permite chegar cada dia em nós uma fase, uma etapa, uma área. Ok? Mas nem assim, às vezes a gente se abre, se lembra ou decide edificar nossa vida, se levantar como autoridade e dizer: eu vou usar o poder de Deus, eu sei que Deus me deu poder, bênção, sabedoria, acesso, direção. Deus já me esclareceu tudo, então eu vou edificar. Eu vou utilizar o poder de Deus, vou consertar isso aqui. Conserto isso hoje, amanhã esse outro, o outro no outro dia, eu vou consertando. Porque Deus me deu definição, sabedoria, palavra, acesso, esclarecimento, confirmação, autoridade. Deus me deu tudo o que era necessário para mim ter certeza que o poder dele estava comigo e é para resolver isso aqui. Ok? Todas as regiões espirituais nós já estamos com acessos de poder. Estamos estudando isso em Efésios. Mas Deus espera que a gente ele comece a observar, que a gente venha saber reconhecer poder para utilizar, saber direcionar o poder não para nós e nem para ninguém humanamente falando, né? Nem para as coisas humanas, nem para atacar, nem para destruir ninguém. Os poderes de Deus, poder dos dons, dos talentos, não são para destruir. Deus para destruir nem precisava ter dom, não. Precisa ter talento para destruir. Deus não perde tempo para avisar uma coisa que já vai destruir.
Se ele avisa, se ele dá dons, se ele está mostrando, se ele utiliza dos talentos para mostrar um sonho, uma revelação, uma profecia, é para ajudar, é para edificar, é para resgatar ainda, não é para humilhar o outro, não é para tirar o ânimo, a força, não. É para Deus falando e despertando o indivíduo para sair da direção dele, recalibrar alguma coisinha que precisa e seguir avante. Porque a graça superabundou. A graça é o auxílio, o favor e merecido de Deus para ajudar o indivíduo a avançar, a ser cheio de manutenção, a ser cheio de equipamentos para ele acertar e ele caminhar. Então Deus mostra e observa como é que a gente vai utilizar daquilo que são os poderes dele. Se a gente vai reforçando, direcionar para nós, direcionar para um outro ser humano, se a gente vai realmente acatar poder de Deus, considerando que ele nos realmente deu poder e autoridade, ou se a gente vai deixar quieto, querer tomar alguma vantagem e deixa quieto o poder de Deus aí mesmo. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Outra coisa que o Senhor observa no processo aqui que a gente está vendo em João, de ter deixado para nós o seu poder e ver se a gente vai saber utilizar bem, é se nós vamos reconhecer a Ele com proximidade. E agora vem o versículo de hoje. Jesus, o mover profético, o verbo, a ação de Deus, o poder da palavra, a salvação, a restituição. Sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o motor da criação. Nosso Criador estava, diz aqui, no mundo, no ambiente do planeta Terra. E o mundo, as pessoas no ambiente do planeta Terra, foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo, as pessoas do planeta Terra, não o conheceram. E aqui é algo impressionante. O ser humano não conseguiu, naquela fase histórica, naquela época da história, reconhecer, nem por instinto de criação, o seu Criador, não conseguiu reconhecer, nem pela Israel, no caso, nem pela profecia bíblica dos profetas, de que o tempo havia chegado e de que um nasceria para a salvação. Não conseguiram reconhecer ele, nem pelo mover profético e a profecia e as promessas bíblicas. E o ser humano não conseguiu identificar aquilo que estava em Jesus. Imagina, o Criador que fez todas as coisas, o próprio João escreve aqui, estava no planeta, no mundo, e o planeta, as pessoas do mundo foi feito por eles. Imagina, Criador que fez, né? Os seus ouvidos, seus olhos, sua visão. Agora você é um daqueles que estava lá em Jerusalém, lá, israelita. Você vê Jesus passando na rua e não consegue reconhecer que é ele que fez os seus olhos, os seus ouvidos, para você até ver ele passando ali. Ele fez aquilo e você não teve sensibilidade de reconhecer que aquele era o seu Criador, o que fez o seu manual, a massa que compõe você de tudo na estrutura física, seus pulmões, suas veias, tudo que você é, seus nervos, seus músculos, estrutura física, toda a sua estrutura almática, seus pensamentos, ele ouve seus pensamentos, os movimentos dos seus sentimentos, querer, emoção, reação, e toda a sua estrutura espiritual, seu subconsciente, sua razão, sua intuição, sua intenção, seus conhecimentos espirituais, a estrutura do seu espírito, ele formou do soprar da vida, do sopro de Deus em Adão, ele passou por ali e entrou em você. Ele é o seu Criador. Mas na hora que ele passou lá na rua de Jerusalém, João disse aqui, ele estava no planeta e os seus não o reconheceram.
O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Isso diz que a natureza humana, ela esteve e ainda está, não todos, mas boa parte, alguns com uma insensibilidade tão forte que não consegue reconhecer nem mesmo a sua própria identificação de criação. Se você está num cômodo fechado e algum parente seu próximo chega falando, é natural que você reconheça a voz daquela pessoa. Por quê? É seu parente de convivência, é de carne, é de vínculo. Quando o próprio Jesus Criador chega no planeta e ninguém o reconhece, ou a maior parte das pessoas ali em Israel não o reconheceram, na expressão o mundo não o conheceu, é porque o vínculo de identificação entre Criador e criatura estava realmente com uma alta insensibilidade. Por que que o homem ele está tão insensível? E nós vamos dividir porque o próximo versículo na próxima gravação vai falar mais a respeito de Israel. Então vamos falar aqui sobre apenas o mundo, o planeta, o ser humano comum. Por que que ele não reconheceu o Criador? Ele não conseguiu identificar o próprio formador, as mãos que fizeram ele quando estavam aqui na terra. Por quê? E a gente volta a toda a questão desde o início do versículo hoje. A insensibilidade que há no ser humano mental por causa dos seus interesses próprios. Em outras palavras, o interesse mental egóico do ser humano em querer realizar os seus alvos do jeito que ele quer, no interesse que ele quer, defendendo o que ele pensa, porque ele quer chegar a um alvo dele e não do que realmente é a essência das definições de existências em Deus, ele fica tão centralizado, obcecado ao interesse próprio mental dele, que ele perde a visão do que está acontecendo do lado e ele perde a visão da noção até mesmo da sua formação física de criação. Quando até o próprio Jesus chegou do lado dele aqui no planeta e o ser humanozinho foi incapaz de reconhecer Jesus no âmbito de criador. Não vamos nem falar de salvador espiritual, na parte profética, que é o próximo versículo. Nós vamos falar só da parte física de identificação e sensibilidade como criador. O homem não conseguiu reconhecer, nem no passado, e muitas vezes tem dificuldade de reconhecer no presente, o próprio Criador. A própria origem de formação dele, ele muitas vezes quer negar e não quer reconhecer. Por quê? Porque os seus interesses falam mais altos. A impulso físico, mental, carnal, sentimental, ofensivo, espiritual, de intenção destrutiva, porque ele está ferido com alguma circunstância, ele quer defender o seu próprio posição de entendimento, de decisão, de posição. Então ele se fecha para tudo, inclusive também incluso para Deus, incluso para o Criador. Não importa a formação, não importa a criação, não importa a origem de criação que eu sou, não importa nada, importa a minha ideia, o que eu quero fazer e acabou. E aí o próprio Criador estava ali diante daqueles seres humanos. A insensibilidade, a obsessão mental pelos interesses próprios cegaram a visão de reconhecimento entre criatura e Criador. Olha que interessante. E aí, esse processo de insensibilidade
ele faz com que o indivíduo acabe perdendo tantas coisas que ele poderia ter na harmonia com Deus, porque ele está fechado no seu próprio entendimento, fechado no seu próprio interesse, na sua própria impulsividade. Ele nega aquilo que é a formação. Ele chega com tanta insensibilidade a negar aquilo que é a criação, porque ele está ocupado com a direção dos seus interesses e das suas próprias vantagens. Que o Espírito Santo de Deus venha nos guardar, né? Que ele venha nos falar melhor aos nossos corações, que nessa análise de Deus para nos entregar os seus poderes na nossa mão, a gente entenda que Deus está esperando que a gente venha reconhecer Ele como direcionador de tudo que a gente vai fazer de volta para Ele, porque tudo é por Ele, para Ele. Que a gente venha entender que nenhuma vantagem é para ser nossa, tudo é dele, as pessoas são dele, as coisas são dele, as obras são para Ele. Que nós estamos prontos para utilizar o poder e Ele quer que a gente use o poder dele. E que Ele é o nosso formador, nós reconhecemos Ele como origem de formação. E se o mundo tivesse recebido Ele, pelo menos como Criador, o homem teria estado pronto para uma restituição. Porque salvação é restituição, ok? Mas às vezes a gente não quer nem restituição. O ser humano às vezes nem quer restituição, não quer reconhecer a Deus. Acorda de manhã e vê a natureza, vê a criação, o céu, que coisa linda. Quanta coisa impressionante na natureza, mas nem isso quebra a dureza do homem. Nem isso tira a insensibilidade espiritual do ser humano para dizer, eu tenho um Criador, uau! Eu vou atrás desse Criador, eu vou amar esse Criador, eu vou me dedicar a esse Criador, eu vou agradecer esse Criador, eu vou abraçar esse Criador, eu vou viver para esse Criador, porque Ele é impressionante. Não, o ser humano não faz isso. Ele não se entrega nem pelo fato da criação estar tão clara diante dele. Nem como Criador ele se abraça para Deus de volta. Quem dera, mais ainda como a parte espiritual que nós vamos falar no próximo versículo, né? Então, às vezes o indivíduo não quer saber de se encontrar com o Criador, porque sabe que vai precisar de restituição. O próprio Espírito já entende que uma vez que ele vai se aproximando do Espírito de Deus, ele vai de encontro a uma restauração. E ele não quer mudar. Ele não quer mexer nas coisas que ele sabe que ele vai precisar mexer. Ele não quer tocar naquilo que ele sabe que aquilo ali parece muito bom, que ele não vai conseguir viver sem, que está destruindo ele, e ele não consegue ver que está destruindo ele. Mas só de ter que mexer, ele não quer mexer. E aí ele continua no sofrimento, na dor, na destruição. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Próxima vez, o Senhor nos permitindo, vamos continuar falando sobre as análises de Deus no processo de compartilhar conosco poderes e observando como e quando nós vamos considerar a direção dos poderes que Deus quer dividir conosco. Um forte abraço, que o Senhor abençoe, um ótimo dia e até mais.